E aí, bichão, beleza? Então, agora a gente vai começar o estudo da física em si, certo? Os fenômenos físicos, finalmente, tá? Você viu na aula anterior que, na verdade, era só uma apresentação de como a física foi dividida, como ela foi organizada para trabalhar didaticamente nesse curso. Na verdade, essa divisão é usada normalmente em qualquer material didático, qualquer curso até de ensino superior de física é usado esse mesmo tipo de divisão, certo? Bom, e a gente começa o estudo da física aqui nesse curso pela mecânica, que é muitas vezes chamado de física 1 ou física A, certo? E dentro da mecânica a gente vai começar estudando a cinemática, certo? Então a gente começa aqui pela cinemática. Dentro da cinemática a gente vai trabalhar com grandezas escalares e vetoriais, né? Você lembra lá em grandezas físicas que eu expliquei o que são, expliquei superficialmente o que são grandezas escalares e vetoriais, certo? Mas no início a gente só vai estudar grandezas escalares, tá? Quando a gente for entrar na cinemática vetorial, eu vou postar uma aula de vetores antes para você entender perfeitamente o que são as grandezas vetoriais e como trabalhar com elas, tá? Mas enfim, essa primeira aula aqui da cinemática, eu vou trabalhar com os conceitos de móvel, referencial, movimento e repouso, certo? E primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é a cinemática, né, dentro desse contexto da mecânica. A mecânica, de maneira geral, ela estuda o movimento, né, diferentes aspectos do movimento. No caso da cinemática, a gente está interessado em estudar o movimento em si. Então a gente quer analisar alguns aspectos do movimento, por exemplo, a distância que um carro percorreu, o tempo que um atleta levou para terminar uma prova de corrida, né? Então a gente quer trabalhar o movimento em si, a gente não está interessado aqui em como esse movimento começou e por que esse movimento começou, tá? Então é o movimento em si, o estudo da cinemática, certo? Bom, e para começar esse estudo da cinemática, eu preciso apresentar o conceito de móvel, tá? Que é um conceito óbvio, certo? Porque móvel é aquilo que se move, certo? É aquilo que entra em movimento, nos permitindo estudar o seu próprio movimento, tá? Então qualquer coisa que se move é um móvel, certo? Então, por exemplo, se eu estiver empurrando uma caixa, a gente pode dizer que a caixa é um móvel, certo? Mas os móveis mais comuns da gente estudar são, por exemplo, um carro. O carro é o mais comum de todos, né? Então, se você pegar exercício de cinemática, a maioria é sobre carro em movimento, certo? Trens também, a gente usa muito trem como exemplo na cinemática, tá? Jegue, jumento, mula, não sei exatamente que bicho é esse, mas também é um exemplo de móvel, certo? O importante é você saber o seguinte: o que for estudado para carro, para trem, para jumento, pode ser aplicado em qualquer móvel, certo? Tá? Então as leis da cinemática elas são aplicáveis para o movimento de qualquer tipo de móvel, certo? Então móvel é isso, um objeto que está em movimento, tá? Aí entra a palavra movimento. O próprio conceito de movimento ele não é absoluto, certo? O movimento é relativo. Então, para você afirmar que um móvel, um objeto está em repouso ou movimento, você precisa ter um certo cuidado, tá? E é disso que eu vou tratar nesses próximos passos, tá? Então, presta bem atenção, certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma cadeira, certo? Então, tem aqui uma cadeira, né? Se você movimentar essa cadeira, ela se torna um móvel, certo? Tá? Então, vamos pegar uma cadeira, ela está no chão quietinha, certo? Está parada ali, tranquila. E aí vem a pergunta, essa cadeira, ela está em movimento ou repouso, né? Respouso, né? Outro jeito de falar a palavra repouso, certo? Mentira, tá errado esse S aqui, tá? Esquece esse S aqui. Então a questão é, a cadeira está em movimento ou repouso? Intuitivamente, você iria responder, bom, a cadeira está em repouso, ela está parada ali de boa,
certo? Mas essa resposta estaria cientificamente incorreta, certo? Você nunca pode dizer se um objeto está em movimento ou repouso, simplesmente, certo? A resposta aqui seria depende, tá? Depende. E depende do quê? Depende de um referencial, certo? Então você sempre precisa comparar a situação da cadeira aqui no caso a uma outra coisa para dizer se ela está em movimento ou repouso, certo? Isso explica a frase movimento e repouso são conceitos relativos, eles não são absolutos. Você nunca pode absolutamente afirmar que algo está em repouso ou movimento, certo? Beleza, então agora vamos comparar essa cadeira com um referencial, tá? Então vamos pegar aqui um poste como referencial. Bom, agora sim a gente pode começar a pensar se essa cadeira está em movimento ou repouso, né? Porque a gente tem uma referência, um ponto de referência, tá? Esse referencial pode ser um objeto, um ponto, um lugar, qualquer coisa, certo? Qualquer coisa que você consiga comparar o estado, a situação, entre aspas, dessa cadeira ou do seu móvel que você quer estudar, certo? Então, observando aqui, ó, pegando o poste como referencial, você observa que a cadeira ela não está se distanciando dele, certo? Não está nem se afastando nem se aproximando, ou seja, a distância entre a cadeira e o poste se mantém sempre a mesma. Então você pode dizer o seguinte, que a cadeira está em repouso em relação ao poste, certo? Não há movimento entre eles, certo? Não há distanciamento entre eles nem aproximação, certo? Então veja bem, ó, eu respondi a pergunta, a cadeira está em repouso, mas eu adicionei o referencial em relação ao poste. Sem adicionar esse referencial, eu não posso responder a pergunta, certo? E ao mesmo tempo que eu posso usar o poste como referencial para falar sobre a cadeira, eu posso também dizer o contrário. Eu posso dizer que o poste está em repouso em relação à cadeira. Agora o meu móvel, o meu objeto em questão é o poste e o meu referencial é a cadeira, certo? Da mesma maneira, o poste está em repouso em relação à cadeira porque a distância entre eles não está mudando, certo? A distância continua a mesma. Agora, filho, vamos pensar numa situação seguinte, vamos pensar em movimento, certo? Então tem esse maluco aqui correndo, tá? Ele finge que ele está correndo, passando do lado da cadeira aqui. E a gente vai usar ele como referência para falar sobre a cadeira agora, certo? E aí? A cadeira está em movimento ou repouso em relação a esse cara que passa correndo do lado dela? A resposta é que a cadeira está em movimento, certo? Por quê? Porque a distância entre o cara, entre o homem e a cadeira, ela está mudando, tá? Ele pode estar se aproximando da cadeira no primeiro momento e depois se afastando. Como essa distância entre eles está mudando, eu digo que a cadeira está em movimento em relação ao homem, certo? Assim como eu também posso dizer que o homem está em movimento em relação à cadeira, porque se eu usar a cadeira como referencial, o homem está se distanciando dela ou aproximando, certo? Então veja bem, sempre que você for falar de movimento e repouso entre dois objetos, usando um como ponto de referência, basta você observar se a distância entre eles está mudando. Se estiver mudando, movimento. Se não estiver mudando, repouso, certo? Beleza, vamos pegar um exemplo agora bem comum, tá? Usando a Terra, a própria Terra, o planeta Terra como referencial, certo? Então vamos aqui desenhar você aqui, certo? Você tá aqui de boa, em pé aqui na América do Norte, né? Dá para perceber que você tá aqui na América do Norte, na Terra, tá? É evidente, cara, pelo amor de Deus, é evidente que eu tô exagerando as proporções aqui. É evidente que se tirar uma foto da Terra não vai aparecer você na foto. Eu espero que você saiba disso, por favor, tá? Bom, então é o seguinte, é sabido que a Terra, ela se movimenta, certo? Ela tem uma movimentação em relação ao Sol e em relação ao seu próprio eixo, certo? Então a Terra, ela gira em torno de si mesma, ok? E ela também gira no movimento de translação em torno do Sol, tá? Então ela tem esses dois movimentos aí, em relação ao próprio eixo e em relação ao Sol. Aí a questão é, você que está lá
paradão, você está paradão ali em pé observando. Está em movimento ou repouso em relação à Terra? Né? Essa é a questão, em relação à superfície da Terra, certo? Eu estou falando da superfície da Terra, desse lugar onde você está. A resposta é que você está em repouso, certo? Por quê? Por mais que a Terra esteja na sua rotação e translação, você está acompanhando esses movimentos, certo? Tanto que você não percebe movimento de rotação e translação, você só consegue perceber olhando para o Sol, certo? Olhando para o céu, usando o Sol ou o céu como referência. Agora, se você usa a própria Terra como referência, você não consegue perceber o movimento da Terra. Isso porque você está em repouso em relação à Terra, certo? Beleza. Agora, então, vamos pegar, ao invés da Terra, eu vou pegar o Sol como referencial, certo? Bom, então agora, exagerando aqui a proporção da Terra, o tamanho da Terra em relação ao Sol também, vamos colocar você aqui de novo, certo? No mesmo lugar, só que agora, em vez de usar a Terra como referencial, vamos usar o Sol como referencial, tá? Essa aqui, então, representa, essa elipse aqui representa a órbita da Terra, certo? A questão agora é, você está em repouso ou movimento em relação ao Sol, certo? A resposta é movimento, tá? Em relação ao Sol, você está em movimento. Por quê? Porque a Terra está girando em torno do Sol e você está girando junto com a Terra. Então você também está girando em torno do Sol, certo? Então por isso você está em movimento em relação ao Sol. Então, pensando numa questão mais geral, vamos supor que você tenha essa imagem aqui e a questão seja, você está em movimento ou repouso? A resposta é depende. Em relação a quê? Se for em relação à Terra, a superfície da Terra, como a gente viu anteriormente, você está em repouso. Se for em relação ao Sol, você está em movimento, certo? Então, sacou a importância do referencial nos conceitos de movimento e repouso? Espero que sim, tá? Vamos agora para um negócio mais caótico, certo? Vamos pensar aqui um corvo, deve ser um corvo isso aí, tá? Vamos pensar num corvo voando loucamente pelo céu, certo? E ele voa loucamente, ele não está voando em linha reta, ele não tem um padrão para o movimento dele, ele está loucamente voando, certo? Bom, aí você pode até pensar, pô, mas aí você não consegue achar um referencial que esse corvo está em repouso, certo? Ele vai estar sempre em movimento, porque ele está muito louco, ele está voando para tudo quanto é canto, não tem nenhum padrão, certo? Só que mesmo para esse bicho voando loucamente, sem nenhum padrão, você consegue encontrar um referencial ao qual ele está em repouso. Por exemplo, se ele tiver uma pulga nas costas dele aqui, tá vendo? Voando junto com ele, essa pulga está fazendo o mesmo movimento que o corvo, certo? Então não muda a distância entre o corvo e a pulga em nenhum momento. Por isso, em relação à pulga, né, usando a pulga como referencial, o corvo vai estar em repouso. E o contrário também é válido. Usando o corvo como referencial, a pulga está em repouso, certo? Bom, é um conceito básico, esse conceito de referencial em movimento e repouso, tá? E a questão é a seguinte, quando você for começar a trabalhar mais profundamente na cinemática, se for começar a executar exercícios de velocidade, etc. Você não vai precisar mais ficar adotando referencial para o movimento. Por exemplo, vamos supor que um exercício diz assim: um carro está em movimento, calcule a sua velocidade. O exercício não precisa ficar dizendo movimento em relação a quê? Você simplesmente assume que o referencial está implícito, certo? Então essa ideia de ficar procurando referencial para movimento e repouso, ela é usada em exercícios que especificamente estão lidando com os conceitos de movimento e repouso, certo? Então em exercícios mais gerais ou mais aprofundados em outro setor da cinemática, o referencial ele vai estar implícito, certo? Bom, então é isso aí. Lembra, cara, entra no site, o link está na descrição ali embaixo, certo? Você entra, cadastra seu e-mail, recebe as senhas
tudo gratuitamente para você conseguir abrir e baixar as apostilas, tá? E também na descrição você consegue encontrar o nosso ciclo, mais sobre o nosso ciclo de provas para você assinar, certo? É nóis, irmão muito louco.